Nos últimos meses, o mercado destruiu centenas de bilhões de dólares em empresas de software, enquanto, ao mesmo tempo, empresas de chip subiram mais de 40% no ano. A explicação que ganhou força é simples, pessoal. A inteligência artificial vai matar o SaaS, o Software as a Service. Mas quando o mercado começa a explicar algo de forma simples demais, normalmente ele está ignorando o ponto mais importante. Porque o que está acontecendo aqui não é o fim do software. É uma redistribuição de valor dentro da tecnologia. E o mercado ainda não sabe quem continua indispensável. Eu sou o Alê e hoje a gente vai conectar bolsa, crédito e narrativa para entender o que realmente está acontecendo com o setor de software. Porque empresas globais caíram forte e se até casos como a TOTVS estão sendo penalizados da forma correta. No final desse vídeo, você vai entender onde está o risco real e onde pode estar a oportunidade. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Quando bolsa, crédito e narrativa começam a apontar na mesma direção, dificilmente estamos diante de um movimento superficial de mercado. O que vimos nos últimos meses foi exatamente essa convergência. Ações de software caindo de forma expressiva, o ETF do setor, o IGV, entrando em território de bear market e talvez o mais importante, o mercado de crédito começando a precificar risco de maneira mais agressiva e seletiva. Esse último ponto é o que mais chama a atenção, porque o crédito tende a reagir menos à narrativa e mais ao risco de fato. E o que ele mostrou não foi uma deterioração uniforme, mas uma dispersão muito clara entre empresas e modelos de negócio. Alguns ativos sofreram um pouco, enquanto outros foram fortemente penalizados, indicando que o mercado não está precificando um colapso do setor, mas uma incerteza muito maior sobre quem continua relevante. E isso nos leva ao primeiro insight fundamental. O mercado não está reagindo a uma queda concreta de receita no presente, mas há uma dúvida crescente sobre a sustentabilidade do modelo no futuro. E esse tipo de incerteza, por definição, tende a gerar exageros, porque é muito mais difícil de calibrar. Quando você olha para o que aconteceu na bolsa, a primeira conclusão é direta. O mercado não fez muita distinção. Ele vendeu software como um bloco. Empresas muito diferentes entre si, com modelos, clientes e níveis de risco completamente distintos, caíram praticamente na mesma magnitude. Nomes como Salesforce, Adobe e Accenture sofreram quedas muito próximas, mesmo ocupando posições completamente diferentes dentro do ecossistema de tecnologia. Isso revela mais sobre o comportamento do mercado do que sobre os negócios em si. Em momentos de incerteza estrutural, o mercado não começa separando vencedores de perdedores. Ele começa reduzindo exposição ao tema como um todo. Primeiro, ele vende o setor inteiro e só depois ele tenta entender quem realmente está em risco. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, pessoal. Porque, embora o preço tenha se movido de forma relativamente homogênea, o risco por trás desses modelos não é o mesmo. Uma empresa que depende diretamente de horas de trabalho humano para desenvolver e implementar software enfrenta um tipo de pressão diferente de uma empresa que controla dados críticos ou está profundamente integrada à operação do cliente. O ponto central é esse. O mercado já reagiu, mas ainda não fez a parte mais difícil, que é diferenciar com precisão quem perde relevância com a IA e quem apenas muda a forma de capturar valor. E é justamente nesse intervalo entre a venda generalizada e a análise mais refinada que surgem as maiores distorções. Existe um erro recorrente nessa narrativa que precisa ser corrigido para que a análise faça sentido. A ideia de que, porque ficou mais fácil construir software, ficou mais fácil substituir software. Esse raciocínio ignora uma diferença fundamental entre duas coisas completamente distintas: a ferramenta e a plataforma. Construir uma aplicação nunca foi a parte mais difícil do processo. O verdadeiro desafio sempre esteve em operar um sistema confiável em escala, garantindo segurança, conformidade regulatória, integração com outros sistemas e disponibilidade contínua.
E nada disso desapareceu com o avanço da inteligência artificial. Na prática, o que a IA fez foi reduzir o custo de desenvolvimento, mas não o custo de operação. E isso muda completamente a dinâmica competitiva. Porque, enquanto novas soluções podem surgir com mais facilidade, poucas conseguem se transformar em infraestrutura confiável para empresas. E esse é um ponto central que o mercado ainda não precificou corretamente. A disrupção acontece na borda, mas o valor continua concentrado no núcleo operacional. Se existe uma mudança estrutural acontecendo, ela não está no desaparecimento do software, mas na forma como o valor é capturado dentro dele. Durante anos, o valor esteve concentrado na interface, ou seja, naquilo que o usuário via e interagia diretamente. O software era, essencialmente, a experiência. Com o avanço dos agentes de inteligência artificial, essa lógica começa a se inverter. O usuário não precisa mais acessar diretamente o sistema para executar tarefas. Um agente pode fazer isso por ele, utilizando o software como camada de execução. Isso desloca o valor da interface para a capacidade. O que passa a importar não é a tela, mas o que está por trás dela. Os dados, os fluxos de trabalho e a capacidade de executar tarefas de forma confiável. Empresas que dependem exclusivamente da interface para capturar valor entram em risco, já aquelas que controlam o fluxo operacional continuam sendo essenciais, mesmo que a forma de acesso mude. E é justamente essa transição que o mercado está tentando precificar, ainda de forma incompleta. O contraste entre a queda do software e a alta das empresas de semicondutores não é uma contradição, mas uma sequência lógica dentro da cadeia de valor da inteligência artificial. Antes que qualquer disrupção aconteça no software, é necessário um volume significativo de investimento em infraestrutura. Isso passa diretamente pelo aumento da demanda por capacidade computacional. Empresas de chips se beneficiam desse momento porque estão posicionados no início da cadeia. Elas capturam um aumento de investimento imediatamente, enquanto as empresas de software ainda enfrentam incertezas sobre como essa nova tecnologia impacta seus modelos de negócio. Isso nos leva a um dos insights mais importantes desse ciclo. O mercado está precificando o investimento em IA antes de entender completamente quem captura valor com ela. No curto prazo, isso favorece a infraestrutura. No médio e longo prazo, a disputa volta para a camada de aplicação, onde a diferenciação será muito mais relevante. Quando você traz essa discussão para o Brasil, a TOTS se torna um caso particularmente interessante, porque ela reúne características que não se encaixam perfeitamente na narrativa global. Apesar de ter sido penalizada no mercado, a empresa continua apresentando crescimento consistente de receita, expansão de margens e evolução de lucro, o que sugere que a deterioração de preço não está acompanhando uma deterioração de fundamentos. Isso acontece porque o mercado tende a aplicar um desconto generalizado para o setor, sem necessariamente considerar as especificidades de cada modelo. No caso da TOTS, estamos falando de uma empresa profundamente integrada ao ambiente fiscal e regulatório brasileiro, que por si só já apresenta uma barreira relevante à substituição. Além disso, o custo de troca é elevado, o que reforça o nível de dependência dos clientes. Isso não elimina o risco de disrupção, mas altera significativamente sua velocidade e intensidade. A inteligência artificial pode impactar funcionalidades, melhorar a eficiência e até pressionar preços em determinados segmentos. Mas substituir completamente um sistema dessa natureza é um desafio muito maior do que a narrativa sugere. Nesse contexto, surge uma hipótese interessante. Se o mercado estiver tratando a TOTS como software facilmente substituível, ele pode estar aplicando um desconto excessivo, criando uma assimetria que merece atenção mais cuidadosa. O que estamos observando, pessoal, não é o colapso do software, mas uma reconfiguração de como o valor é capturado dentro dele. O mercado já identificou essa mudança, já reagiu a ela e, como costuma acontecer em momentos de incerteza, pode ter ido além do necessário na intensidade do ajuste.
A questão que permanece em aberto não é se o software continua relevante, mas quais empresas conseguem manter a sua relevância em um cenário onde a interface deixa de ser o principal ponto de contato. E essa resposta não será uniforme, o que torna o momento atual particularmente interessante do ponto de vista de investimento. Agora eu quero saber de você. O mercado está corretamente antecipando essa mudança ou está exagerando e criando distorções que podem gerar oportunidades? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!